Saravá, filhos de Axé, Saravá, filhos de Umbanda. Meu nome é Pai Digão Soares, sou sacerdote do terreiro de Umbanda de Manhemanjá e nós vamos falar hoje aqui sobre um assunto muito interessante para quem está começando e para quem já está na Umbanda. Nós vamos falar sobre preceito. Isso, eu quero pedir para vocês aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a família, compartilha com todo mundo que vocês acham que esse vídeo vai fazer valer a pena. Ajuda a gente a divulgar o canal, para a gente trazer mais essa desmistificação da Umbanda. Preceito, meus filhos, é fundamento primordial de Umbanda. Preceito é conexão espiritual para as giras de atendimento ao público e as giras de desenvolvimento mediúnico. Essa conexão, essa preparação começa a ser feita 24 horas antes do trabalho. Por exemplo, na nossa casa os trabalhos se iniciam às 19h30 da segunda-feira. O desenvolvimento mediúnico também às 19h30 da quarta-feira. Então os filhos, no domingo, a partir das 19h30, entram em preceito. Preceito, ele não é só a parte física, não comer carne, não praticar sexo e não consumir bebida alcoólica. Esses três elementos, que são elementos básicos do preceito, eles estão na maioria das casas de Umbanda. Porém, existem várias outras situações de preceito. Isso de acordo com o trabalho que vai ser feito, isso de acordo com a obrigação que o filho precisa fazer, de acordo com o que cada casa prega. Mas, basicamente, na nossa casa, trabalhando no atendimento ao público e trabalhando no desenvolvimento mediúnico, são esses elementos. Para entender melhor, a gente vai fazer uma alegoria da seguinte situação. Você tem uma água muito pura, uma água muito limpa, e você quer retirar daquela fonte essa água e levar para a sua casa. Para que essa água continue pura, limpa, você precisa de um recipiente na mesma situação que ela. Esse recipiente tem que estar limpo, puro, próprio para guardar aquele líquido. Então é como se nós fôssemos esse recipiente, como se nós lavássemos esse recipiente para que essa água chegue para ser consumida e continue pura da mesma forma que na fonte. As entidades, os guias que trabalham conosco, eles têm um padrão vibracional muito mais alto que o nosso. Eles têm uma energia muito maior do que a nossa. E nós, como seres encarnados, que passamos pelas dificuldades da vida na Terra, que consumimos alimentos, bebidas, fumo, nós temos um padrão vibracional menor. Então essas 24 horas antes servem para que o nosso padrão vibracional suba um pouco e para que eles consigam baixar o deles, para que a gente entre em sintonia, para que o trabalho flua com melhor qualidade, para que o atendimento seja feito verdadeiramente para o consulente. Mas a entidade consegue trabalhar conosco de qualquer forma. Sim, consegue. Mas a entidade tem que desprender muito mais energia para poder nos ajustar do que para o trabalho com a consulência. Entende essa situação? Então, quando a gente limpa a vasilha que vai colocar essa água pura, fica mais fácil de ser carregada do que a gente deixa a vasilha mal limpa, nós vamos levar essa água e lá nós vamos ter que filtrá-la novamente. É como se nós, sem a prática do preceito, tivesse que filtrar essa água que um dia foi pura, porque não lavamos o recipiente da forma correta. Outro exemplo simples é como a TV. A gente põe uma antena. E essa antena, ela capta o sinal que vem limpo. Só que se essa antena estiver mal posicionada, ela vai gerar ruídos, ela vai gerar chiado. Então nós precisamos posicionar essa antena da forma correta para que esse sinal seja transmitido para o nosso aparelho de TV da melhor forma possível. Então, para acabar com esse ruído, nós precisamos posicionar a antena da melhor maneira, nós precisamos preparar o nosso equipamento da melhor maneira para que aquela imagem, para que aquele áudio seja nos passado sem ruído, chiado, sem interferência na imagem. Porque
precisamos e queremos aquele sinal, aquela imagem, tudo aquilo da melhor forma, para a gente poder ter a melhor qualidade. E nesse exemplo, nosso aparelho mediúnico é a antena, as entidades dos guias que trabalham conosco é o sinal, e quem vai receber essa imagem, esse áudio, são os nossos consulentes. E eles precisam do melhor que tem nesse sinal transmitido. O consumo de carne, nós falamos para evitar ele de todas as formas. Por quê? Porque é o animal que foi imolado, é o animal que perdeu a vida para nos alimentar. Eu sou carnívoro e com isso tenho a necessidade do alimento da carne. Essa carne vai trazer a energia do animal, que vai se misturar à nossa, que pode atrapalhar essa nossa comunicação com a entidade. Além do mais, tem a digestão da carne. A carne é um alimento que demora mais a ser digerido e por essa situação o nosso corpo gasta mais energia para isso, sendo que ele poderia estar gastando a energia vital no atendimento com a nossa consulência. Então tem essas duas situações energéticas e físicas. A situação energética de que a energia daquele animal ainda condensa naquela carne e a física sobre a digestão da carne em si. Em relação ao sexo, meus filhos, independente se com um parceiro, um esposo, uma esposa de anos de relacionamento, ou independente se é um namorado ou se é alguém que não conhece, essa troca de energia sexual durante o sexo faz com que a energia do nosso companheiro, mesmo sendo companheiro de longa data, às vezes ele não está num momento muito bem com ele mesmo, ele está com a sua energia desequilibrada e a gente mistura as nossas energias com ele. E quando nós misturamos essa energia, vai acontecer na mesma situação do que a energia do consumo da carne. Essa energia se mistura, a nossa vibração altera. Além do que o ato sexual, ele faz com que nós gastemos energia, assim como a digestão da carne, onde essa energia vai ser necessária para o trabalho no dia seguinte. Então, filhos, tanto a carne como o sexo devem ser evitados por essas situações, para que o nosso trabalho no dia seguinte, essa entrega espiritual, essa entrega para os filhos que vão chegar no terreiro necessitando de auxílio, seja maior, para que a nossa conexão com as entidades e com o espiritual seja melhor. O consumo do álcool a gente não precisa falar. O álcool, além de alterar a nossa energia, não estou nem falando sobre obsessores, sobre espíritos vampirizantes que vão sugar a energia. Além dele alterar a energia, ele altera a psique. Ele faz com que mude o nosso raciocínio, com que deixe o nosso entendimento e toda a estrutura cerebral mais lenta ou mais agitada, depende da pessoa. E isso atrapalha em muito a conexão com os nossos guias, a conexão com as entidades, a conexão com o chão de terreiro, para que o trabalho aconteça de uma forma maravilhosa. Todo esse preceito que eu estou explicando para vocês é para que o atendimento aos que necessitam aconteçam da melhor forma possível. Porque quando nós escolhemos a Umbanda e fomos trabalhar na Umbanda, primeiro nós fomos por uma necessidade. Na maioria das vezes nós fomos por necessidade. E ficamos pela necessidade em auxiliar o irmão. E essa necessidade de auxiliar o irmão depende muito do nosso esforço, da nossa entrega. E o preceito ajuda que essa entrega aconteça de uma forma mais forte, de uma forma mais integral. Porque os guias, eles atendem e trabalham conosco. Mas o nosso esforço, como seres encarnados dispostos a ajudar, também é de extrema necessidade para o trabalho. Entenda que o preceito não é um castigo. O preceito é conexão espiritual. O preceito é a nossa conexão com o nosso sagrado. E o nosso sagrado, os nossos fundamentos, eles devem ser levados muito a sério. Façam sempre os preceitos que a sua casa exigir. Tem casas que vão exigir preceitos diferentes. Entenda o porquê disso e pratique. Porque a casa já está fundamentada nos seus preceitos, nos seus jeitos de trabalhar. Faça com que isso aconteça,
para que o seu trabalho, a sua conexão espiritual, o que você busca dentro da Umbanda, que é a conexão com as entidades, com o seu espiritual e seus orixás, aconteçam da melhor forma possível, para que você continue se melhorando, para que você continue se entregando, para que você seja uma pessoa melhor a cada dia. E o preceito ajuda muito nisso. O preceito é fundamental nesse ajuste pessoal. Outra coisa que quando não praticamos o preceito pode acontecer, e geralmente acontece, é que quando a entidade está trabalhando conosco, lá no atendimento, ele está fazendo aquele descarrego, aquele trabalho de transporte, de retirada da energia ou de entidades ali do consulente, toda essa energia, todas essas entidades, elas também entram em contato conosco que somos aparelhos. Elas também fazem ali a seu aporte, a sua condição de energia que circula. E os preceitos mal feitos, em sua grande parte, atrapalham para que, ao final da gira, ao final do atendimento, a sua entidade limpe completamente você. Porque você veio de fora sujo. Então acaba que essa sujeira que o consulente deixou se impregna em nós e acaba saindo às vezes mal do terreiro, passando mal. Quantas vezes eu já vi e vejo filhos sair cansados do terreiro e quando você vai perguntar para eles e quando você vai saber, ele não praticou os preceitos, tanto na parte física quanto na parte moral, mental e espiritual do que antecede a gira. Quando a gente fala de preceito na parte pessoal, espiritual e moral, nós entramos na condição que essas 24 horas nós vamos estar expostos ao mundo. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que ir para a escola, para a faculdade, conviver com os nossos e com outras pessoas. E durante essas 24 horas, além da parte física que já foi falado, nós precisamos manter o nosso padrão vibracional e energético mais alto. Nós precisamos entender que aquele momento, aqueles momentos que antecedem, são fundamentais para o trabalho e para nós. Então, aquela rusga no trânsito, com o chefe, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o colega de trabalho, ela deve ser encarada de outra forma. Nós, como trabalhadores de Umbanda, devemos encarar todos esses reveses do dia de forma diferente, principalmente no preceito. Isso deve ser feito todos os dias, mas principalmente no preceito. E geralmente, nesses dias do preceito, são os dias mais difíceis durante a semana. Não porque somos mais atacados, pode ser que seja, mas na maioria das vezes é porque é onde nós estamos com a vigilância mais alta. Então, por estarmos ali com a vigilância do preceito, dá-se a impressão de que nós estamos sendo mais atacados. Mas não, são as coisas corriqueiras da vida, é uma fechada no trânsito, que aquela reação mais brava, aquela reação errada, sai e naquele dia do preceito você precisa vigiar. E por precisar vigiar, para não entrar naquela vibração negativa, você acha que acontece mais vezes. Porque está acostumado a reagir no trânsito de forma mais agressiva. Então, se acontece 2, 3 vezes durante o dia, no dia do preceito, se acontecem 2, você acha que é muito, mas é porque você está em vigília. O seu chefe implica mais, a sua esposa, o seu esposo implicam mais. Mas são nesses dias que a gente põe em prática aquilo que a doutrina espírita, o pessoal que frequenta o kardecismo fala muito, que é a reforma íntima. É nesse momento que a gente começa a se reformar, a se entender como médios, como pessoas melhores que devemos ser. Então o preceito não é só comer, beber ou praticar sexo. É praticar uma vida melhor, com reações melhores e com ações que representam de fato o que a gente vai fazer à noite nos trabalhos de Umbanda. Por mais difícil que pareça, por mais complicado que seja, pratique os preceitos. Faça aquilo que foi ensinado. Se você tem o costume de não praticá-los, faça uma vez. Você vai ver que o trabalho durante a gira, durante o atendimento, vai ser muito melhor. Você não vai sair cansado, você vai sair melhor do trabalho, além da felicidade de ter contribuído da melhor forma para aqueles que foram buscar o auxílio. Porque as nossas entidades estarão lá. Os nossos guias estarão lá, os guias dos terreiros estarão lá.
mas nós precisamos estar também entregues de corpo e alma, seguindo os preceitos, as regras e as doutrinas das casas das quais fazemos parte. Não se esquece aí, tá? De se inscrever no canal, dar o like no vídeo, deixa um comentário, um emoji aí para poder engajar o nosso vídeo, para a gente estar aqui levando mais conhecimento sobre a Umbanda, tirando as dúvidas de vocês sobre a Umbanda. Tá? Compartilha isso nos grupos do terreiro de vocês se você acha que esse vídeo valeu a pena. Compartilha entre vocês, leva o nosso entendimento, tá? Dá uma força para nós aí no canal. Segue a gente também no TikTok como Casa de Iemanjá, segue a gente no Instagram como te.u.m.i, vai aparecer aí, Teume, Terreiro de Umbanda de Mãe Iemanjá. Também estou no Instagram como Digão Soares. Fique à vontade para seguir a gente, engajem o nosso trabalho para que a gente possa levar essa cultura, o entendimento da Umbanda, da forma com que eu entendo a Umbanda e pratico a Umbanda a mais pessoas. Muito axé para vocês. E para Oxalá que a tua luz, a tua bênção, o teu amor derrame sobre a cabeça dos nossos filhos. Que eles possam entender o fundamento e a necessidade de se praticar o preceito, para que o seu trabalho de amor e caridade dentro da Umbanda seja feito aos que necessitam. Que assim seja. Muito axé a todos aí e até o próximo vídeo.